E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos classificar a discografia da Selena Gomez no nosso quadro Classificando Discografias, né? Esse é um dos quadros mais esperados aqui da semana no canal e depois da votação, Selena acabou ganhando quando eu juntei os pontos tanto do Instagram quanto aqui do canal. Então hoje vamos falar disso daí. Porém, tem um adentro para eu poder fazer já. Se é a primeira vez que você está vindo assistir esse vídeo aqui no canal, vou te explicar rapidamente como funciona esse quadro. Por quê? Esse quadro não é um quadro que envolve história, charts, nada do tipo. Ele é baseado realmente no que eu sinto em relação ao disco e o intuito disso é fazer com que as pessoas me conheçam melhor e também que elas comentem o ranking delas para eu poder conhecer mais sobre elas também. E assim poder trazer mais conteúdos envolvendo essas coisas mais relevantes para cada um, ok? Então, Selena hoje será a nossa pessoa que vai sair do pior para o melhor álbum aí no nosso ranking. Antes de começar, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito no canal, por favor, né? Se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Muito bem, vamos começar aí, né? Como a Selena tem 6 álbuns no total e um EP que é o Revelación, vai ser um top 7. Então, em sétimo lugar, como o trabalho que eu menos, assim, ouvi, vamos dizer, né? Vou ter que colocar como menos ouvi, porque eu não posso dizer que é algo que tenha coisas ruins. Tá? Foi o Revelación, o último lançamento da Selena. Por quê? Essa era veio pra mim muito rápida e foi muito rápida. Eu acho que isso já justificaria totalmente porque ela fica como o meu último ponto. As músicas, infelizmente, elas não me pegaram por muito tempo. Eu senti um pouco de falta de coisas diferentes dentro do projeto. As músicas são bem parecidas, elas seguem uma temática clássica do mercado latino que é positivo por um lado, porque permite com que a Selena faça coisas para o público latino poder conhecer do trabalho dela, já que era uma coisa que ela estava prometendo há 10 anos, né? Por outro lado, comparando com tudo que ela já lançou na carreira dela, eu senti que é um dos trabalhos mais fracos dela. E por causa disso, ele acaba ficando em sétimo lugar, como o projeto da Selena que eu menos gosto, infelizmente. Em seguida, eu vou deixar o Rare em sexto lugar, o último álbum de estúdio da Selena. O Rare, por mais que ele possua músicas que eu gosto demais, até do que outras músicas que vão estar em álbuns em posições mais altas aqui, ele também foi um álbum que eu fiquei muito chateado e um pouco traumatizado com o feedback da própria Selena em como ela gerenciou a era. Tá? Eu fiquei triste de ver ela lançar 2 singles que foram muito potenciais, não promover aquilo depois do que aconteceu lá no AMA de 2019, que foi um tanto assim doloroso de assistir, vamos dizer, e também doloroso de assistir o feedback e maldade das pessoas com a Selena. Depois disso, ela ainda lançou Rare como terceiro single, lançou o álbum, fez um relançamento numa versão deluxe, incluiu mais algumas músicas, fez um quarto single, mas foi só isso. Ela gerenciou toda a era depois do que aconteceu no AMA, toda com singles. Ela podia ter feito algum tipo de concerto virtual para poder promover pra gente. Ela podia fazer N coisas, porque a era foi muito bem aceita no começo. Mas ela não gerenciou isso de uma forma positiva. Talvez o Inner Saboteur dela não permitiu que ela levasse isso tão longe, não sei. Mas assim, foi uma coisa que me deixou um pouco chateado e eu acabei meio que me afastando do CD depois desses acontecimentos aí. Mas é lógico, gente, o Rare é um álbum muito interessante, porque ele é diferente de todo o material que a Selena já lançou. Então eu levo também esse álbum por um quesito experimental de dar pra ele muito crédito, tá? Não é qualquer artista, muito menos uma artista como a Selena, que tem um público teen imenso, que lançaria um álbum com uma proposta tão experimental
no 6º disco da carreira, vamos dizer assim, né? Mesmo atingindo esse público muito adolescente, porque não é todo mundo que vai curtir aquele som. Então eu dou o crédito pra ela por ter tido a ousadia de fazer um som daquele no Rare. Acima do Rare, eu tenho que deixar, infelizmente, o Revival, porque ele não foi um álbum da Selena que criou em mim tantas memórias afetivas. Aqui eu já vou estar sendo cancelado por diversas pessoas, mas entendam, gente, o intuito do Classificando Discografias é realmente falar como a gente se sente perante a discografia dos artistas. E eu não consigo colocar determinados álbuns da Selena em posições que eu vivi muito mais. Entende? E no Revival foi uma era da Selena que eu não vivi tão intensamente como eu vivi as outras 4 que vão estar daqui pra frente. Por quê? O Revival, ele foi um álbum que ele traz a Selena de verdade pra quem ela é como artista perante o público, né? E esse talvez foi a maior conquista da carreira dela no patamar que ela estava, porque ela tinha lançado o Stars Dance, que foi o 4º álbum, então a volta dela daria um afastamento de tudo aquilo mais pop que ela fez, com proposta comercial, sem muita personalidade envolvida, vamos dizer assim. E ela se revela como ela é de verdade e ela revive depois de tudo que ela passou na vida dela. É óbvio, dou crédito total ao Revival por trazer músicas incríveis ao repertório da Selena que ela não tinha feito antes. E um exemplo disso é Good For You, né, que pra mim é um dos melhores singles que a Selena já lançou na carreira dela. E é importante dizer isso por causa do seguinte: quando ela lançou a coletânea For You, né, que tinha The Heart Wants What It Wants, que é um grande hit dela, que eu amo demais. Inclusive pode ser uma das minhas músicas favoritas da Selena, não tenho certeza. Eu tenho que depois fazer um balanço aí, mas pode ser que seja uma das minhas favoritas. Definitivamente mudou o rumo do que a Selena podia fazer. E a gente percebe que o seguinte, quando ela lançou essa música, quando ela lançou Good For You, quando ela lançou músicas como Fetish, como outras músicas com essa proposta mais etérea e alternativa, foi muito importante porque mudou muito a visão do público perante o que ela era de verdade, né? Então esse é um crédito que eu não tiro de maneira nenhuma dessa era, porque essa era foi muito interessante nesse ponto. Só que o segundo single desse disco já é um single da Selena que eu não gosto de maneira nenhuma, que foi a Same Old Love. Foi uma música da Selena que eu não me identifiquei nunca. E então, por causa disso, eu acho que me afetou um pouco na perspectiva de eu ter um pouco mais de esperança no álbum, ter mais músicas como foi Good For You, né? Quando eu ouvi o álbum, claro, teve músicas como, por exemplo, a Camouflage, teve músicas como a própria faixa título, a Revival, que são músicas diferentes. Vamos ver outras músicas diferentes aqui. Teve a Kill 'Em With Kindness, né, que é uma das melhores músicas também da carreira da Selena. E o Revival, pra mim, ele teve muito isso. Mas no afeto mesmo, de criar aquelas memórias, de ser uma coisa assim, ele não fica acima dos que vão vir aí após. Acima do Revival, eu tenho que deixar o Kiss and Tell, o primeiro álbum da Selena lá de 2009. Por quê? Esse álbum eu vivi muito intensamente essa era. Eu vivi do momento que a Selena assinava no US Stream, eu tava na live quando ela assinava aquele bolo deste tamanho de papel, da assinatura dela com a Hollywood Records para lançar álbum. Eu vi ela fazer o photoshoot, cortar o cabelo curtinho, fazer aquela capa que se tornou bem icônica na época. O pessoal hoje dá umas cuspidas aí nesse álbum pelo repertório dele ser mais datado, mas era o que tocava na época, gente. Aquele movimento Kelly Clarkson em 2009 estava muito forte. Só que a Selena pegou o movimento no final dele, né? Por mais que ainda forte, estava no fim. Tanto que a gente vê que quando ela lançou Naturally, a tendência do eletropop ela já tinha explodido nos charts. Então a era do pop rock que a gente pegou ali com Falling Down até o lançamento do álbum foi bem curta. Então assim, depois daquilo, a gente percebe que o álbum acabou passando para a maioria dos fãs. Porém é um álbum que eu gosto bastante. Então assim, fez parte da minha vida, tipo o Breakout da Miley, que é um álbum também ali mais estreante, pop rock no gênero, claro que veio um ano antes da Selena, mas segue a mesma linha. Então assim,
vira uma coisa de, assim, de ter os seguidores daquela cultura. Eu sou um seguidor da cultura do Kiss and Tell, então ele pra mim fica definitivamente aí em quarto lugar. Começando agora aí o meu top 3, eu vou colocar acima do Kiss and Tell com toda certeza o A Year Without Rain, que foi o segundo álbum da Selena lançado em 2010. Por quê? O A Year Without Rain, ele foi um novo movimento perante a carreira da Selena, porque ela estava no pop rock e ela transitava para o pop com uma pegada mais eletrônica. Quando ela lançou Round and Round, que foi o primeiro single, a gente claramente percebe que a música é confortável. Ela tem ainda algumas coisas que vinham da cultura do pop rock, mas ela entrava num mundo mais eletropop também. Então eu acho que foi uma música de transição bem importante para Selena e ajudou ela a ter um bom hit naquela época na carreira dela. Mas definitivamente o que fez o A Year Without Rain se tornar mágico pra mim foi a faixa título. Aquela música é absolutamente magnífica e é um dos melhores trabalhos musicais que a Selena já lançou ever. Uma pena que hoje em dia o pessoal não lembre tanto dessa era e não valorize tanto essa era, porque essa música, durante a época que ela surgiu, ao mesmo tempo que ela era pop, ela era muito diferente pro que tocava na época. E para uma artista Disney como a Selena tá lançando uma coisa daquela, não é fácil. Não é fácil mesmo. Sem contar outras coisas também no álbum, como por exemplo Rock God sendo uma faixa que era da Katy Perry e foi parar na mão dela e a Katy Perry tava em alta. Então ela ter gravado uma música que era da Katy Perry, teve todo aquele prestígio na época. Off the Chain, Sick of You e por aí vamos, sabe? Só hinos que tem no A Year Without Rain. E eu cresci ouvindo isso, foi assim, nessa época eu tava com 16 para 17, então é uma fase onde eu tava começando a sair, as músicas estavam meio estouradas, eu tava ouvindo muitos álbuns, então fez uma memória em mim violenta. Em segundo lugar, eu deixo, óbvio, When the Sun Goes Down, que foi o terceiro e último álbum da Selena com participação do The Scene, que na verdade nunca entendi essa participação deles. When the Sun Goes Down foi um marco na minha vida. Por quê? Quando a era começou, o primeiro single foi Who Says. E Who Says já é uma música muito diferente de tudo que a Selena tinha lançado. Por quê? Who Says é uma música que tem um tom muito mais de mensagem do que realmente de música pra rádio, vamos dizer assim, né? E a mensagem da música se tornou viral naquela época. E por causa disso, o álbum acabou indo muito bem também. Who Says é um dos maiores hits da carreira da Selena e muita gente nem lembra disso. Como eu disse, a Selena, ela tem uma base de fãs que é adolescente hoje, mas já teve uma adolescente antes, né? Então, para Who Says, para pessoas da minha idade, é um hino anti-bullying maravilhoso, onde a gente não recebia essa mensagem na época. Quando a gente tava começando a entender mais sobre esse negócio do bullying, essa consciência de mundo que a gente não tinha antes no começo da década, tá? A Selena foi uma das percussoras do movimento e muita gente não dá esse crédito para ela. E Who Says é uma das músicas líderes de 2011 no aspecto de mensagens anti-bullying. Com isso, claro, a gente teve a continuação da era com Love You Like a Love Song, que foi maravilhosa também. A gente teve, depois de muita insistência, de ficar atrás da gravadora igual uma entidade para eles conseguirem lançar Hit the Lights como terceiro single. Conseguimos fazer essa pressão e eles lançarem, porque era uma das melhores faixas dentro do álbum e se não fosse single ia ser um desperdício horroroso. E também teve o aspecto da Selena gravar músicas de pessoas que ela gostava muito. Um exemplo foi o Whiplash, que foi escrita pela Britney e foi dada pra Selena colocar nesse álbum. E foi maravilhoso, gente. Que isso? A Selena babava por aquela música e a gente babava junto com ela. Teve That's More Like It também, que era da Katy Perry, e a Katy Perry deu pra Selena, que era pro Teenage Dream. Então, gente, foi maravilhosa essa era. Quem não viveu é uma pena, porque vocês não sabem o que era essa fase. E a capa do álbum também ficou muito marcante na minha vida. Muita gente acha essa capa extremamente brega, mas eu acho essa capa extremamente cultura pop moderna, porque a Selena quis trazer uma coisa diferente, ela entrou no personagem e fez, e eu acho que foi incrível. E em
primeiro lugar, não tem como eu colocar outro álbum, porque este álbum marcou a minha vida de festinhas, de começar a ficar com os boys, de começar a sair mais, de começar a participar mais das coisas, porque na época que isso aconteceu, também teve o meu primeiro namoro, então foi tudo muito perto. Stars Dance, primeiro lugar pra mim. Por quê? Tudo isso que eu disse aí, mas as músicas também eram muito boas, tá? Quando ela lançou Come and Get It, só tocava isso na rádio. Parecia que tinha virado uma obsessão do mundo ouvir Come and Get It naquele momento. E só falavam em Come and Get It. Quando ela lançou Slow Down, que foi o segundo single, também virou uma super tendência naquela época. E foi maravilhoso, gente. Foi maravilhoso demais. Eu sinto muita falta de ver a Selena virando e falando assim, gente, a partir de agora eu vou dançar igual Britney Spears. E eu lembro que ela falava isso. E quando ela foi lançar o álbum, a primeira vez que ela foi fazer a primeira performance de Come and Get It, ela fez um trem super coreografado, inspirado pela cultura indiana. O pessoal até falou na época um pouco que ela tava fazendo apropriação cultural, mas apropriação cultural ou não, foi icônico, marcou a era e tinha que ser daquela forma. Tem coisas que são pra ser como elas são, e marcou isso demais. E o álbum, quando saiu, eu fiquei louco, porque assim, todas as músicas são boas, todas. E é muito difícil no ano de 2013, quando a música eletrônica estava em alta, ter álbum sendo lançado que todas as músicas eram boas. Porque em 2013 foi onde a gente estava vendo muitas coisas sendo lançadas, como hits principais e faixas filler o tempo todo. E aí a Selena lançou esse álbum que ele era todo bom. E óbvio, teve muito desperdício. Beat, Save the Day, a própria Undercover, que é uma das minhas favoritas da Selena. A própria música Stars Dance, que ela é mais diferenciada, também eu acho um hiper desperdício. Então assim, foi uma era também muito rápida, né? Mas a gente sabe que a Selena queria sair daquela Hollywood Records, que ela queria tocar diferente a carreira dela, enfim, tem esses outros lados que eu entendo a Selena totalmente. E assim, fecho esse ranking da discografia da Selena e eu quero saber de vocês. Como vocês se sentem em relação a esses álbuns da Selena? Comenta aqui o seu ranking, deixa aqui suas opiniões sobre os álbuns que vocês gostam mais ou gostam menos, que eu quero saber a opinião de vocês. Como eu disse, muito importante para esse quadro se manter vivo e também para ajudar o canal a produzir mais coisas que vocês queiram assistir, né não? Então é isso, gente. Ó, um beijo, obrigado a todo mundo que assistiu e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.